Capítulo 117. O humanitismo. Duas forças, porém, além de uma terceira, compeliam-me a tornar a vida agitada do costume: Sabina e Quincas Borba. Minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de Nhan Loló de um modo verdadeiramente impetuoso. Quando dei por mim, estava com a moça quase nos braços. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me enfim o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases humanitas: a estática, anterior a toda a criação; a expansiva, começo das coisas; a dispersiva, aparecimento do homem; e contará mais uma, a contrativa, absorção do homem das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a humanitas o desejo de o gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Como me não aparecesse assaz clara essa exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do mundo de humanitas. Mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política, era no humanitismo a grande lei do valor pessoal. Assim, descender do peito ou dos rins de humanitas, isto é, ser um forte, não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo. Hércules não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo. Neste ponto, Quincas Borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado à verdade se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos. Nada disso acontecerá com o humanitismo. Nesta igreja nova não há aventuras fáceis em quedas, em tristezas, nem alegrias pueris. O amor, por exemplo, é um sacerdócio, a reprodução ritual. Como a vida é o maior benefício do universo, e não há mendigo que não prefira a miséria e a morte, o que é um delicioso influxo de humanitas. Segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual, porquanto, verdadeiramente, há só uma desgraça: é não nascer. Imagina, por exemplo, que eu não tivesse nascido, continuou Quincas Borba. É positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo, comer esta batata, ir ao teatro e, para tudo dizer numa só palavra, viver. Nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas. Não, ele é ao mesmo tempo veículo, cocheiro e passageiro. Ele é o próprio humanitas reduzido. Daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano, que não troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal, desde os campos da Idumeia até o alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode citar o vão clamor dos poetas, mas, substancialmente, é humanitas, que corrige em humanitas uma infração da lei de humanitas. O mesmo direi do indivíduo que estripa o outro. É uma manifestação da força de humanitas. Nada obsta, e há exemplos que ele seja igualmente estripado. Se entendeste bem, facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Para que negá-lo? Eu estava estupefato.
A clareza da exposição, a lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo isso parecia superiormente grande, e foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos, enquanto digeria a filosofia nova. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava-a com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ver ainda algumas objeções, mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de Humanitas. A fome é uma prova a que Humanitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento de sublimidade no meu sistema, senão esse mesmo frango. Nutriu-se de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido, um navio o trouxe, um navio construído de madeira cortada num mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executados com o único fim de dar mate ao meu apetite. Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba que o seu sistema era a destruição da dor. A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme. Essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. Não basta certamente a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável. O resto é a natural evolução das coisas. Uma vez que o homem se compenetre bem de que ele é o próprio Humanitas, não tem mais do que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa. A evolução, porém, é tão profunda que mal se lhe pode assinar alguns milhares de anos. Quincas Borba leu-me daí a dias a sua grande obra. Eram 4 volumes manuscritos de 100 páginas cada um, com letra miúda e citações latinas. O último volume compunha-se de um tratado político, fundado no humanitismo, era talvez a parte mais enfadonha do sistema, posto que concebida com um formidável rigor de lógica. Reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminadas a guerra, a insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças. Mas sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento, porque não passariam de movimentos externos da substância interior, destinados a não influir sobre o homem, senão como simples quebra da monotonia universal, claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana. Mas ainda quando tais flagelos, o que era radicalmente falso, correspondessem no futuro à concepção acanhada de antigos tempos, nem por isso ficava destruído o sistema. E por 2 motivos. Primeiro, porque sendo Humanitas a substância criadora e absoluta, cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar-se ao princípio de que decente. Segundo, porque ainda assim não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra, inventada unicamente para o seu recreio dele, como as estrelas, as brisas, as tâmaras e o ruibarbo. Pangloss, dizia-me ele ao fechar o livro, não era tão tolo como pintou Voltaire. Capítulo 118. A terceira força. A terceira força que me chamava ao bulício era o gosto de luzir e, sobretudo, a incapacidade de viver só. A multidão atraía-me, o aplauso namorava-me. Se a ideia do emplaço me tem aparecido nesse tempo, quem sabe, não teria morrido logo e estaria célebre. Mas o emplaço não veio. Veio o desejo de agitar-me em alguma coisa, com alguma coisa e por alguma coisa. Capítulo 119. Parênteses.
Quero deixar aqui, entre parênteses, meia dúzia de máximas das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado. Podem servir de epígrafe a discursos sem assunto. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo nos enterra. Um cocheiro filósofo costuma dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Crê em ti, mas nem sempre duvide dos outros. Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro. Não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. Capítulo 120. Compele entrare. Não, senhor, agora quer você queira, quer não, há de casar. Disse-me Sabina. Que belo futuro, um solteirão sem filhos. Sem filhos. A ideia de ter filhos deu-me um sobressalto. Percorreu-me outra vez o fluido misterioso. Sim, cumpria ser pai. A vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tênues e compradas a troco da solidão. Sem filhos. Não, impossível. Dispus-me a aceitar tudo, ainda a aliança do Damasceno. Sem filhos. Como já então depositasse grande confiança em Quincas Borba, fui ter com ele e expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade. O filósofo ouviu-me com alvoroço, declarou-me que o Humanitas se agitava em meu seio, animou o meu casamento, ponderou que eram mais alguns convivas que batiam a porta, etc. Compele entrar e como dizia Jesus, e não me deixou sem provar que o apólogo evangélico não era mais do que um prenúncio do humanitismo, erradamente interpretado pelos padres. Capítulo 121. Morro abaixo. No fim de 3 meses, ia tudo à maravilha. O fluido, Sabina, os olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia de quando em quando, à porta, e com ela um diabo negro que me metia à cara um espelho, no qual eu via ao longe Virgília desfeita em lágrimas, mas outro diabo vinha, cor-de-rosa, com outro espelho em que se refletia a figura de Nhã Loló, terna, luminosa, angélica. Não falo dos anos, não sentia. Acrescentarei até que os deitara fora certo domingo em que fui à missa na Capela do Livramento. Como Damasceno morava nos Cajueiros, eu acompanhava-os muitas vezes à missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela. Pois um domingo, ao descer com Nhã Loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui 2 anos, ali 4, logo adiante 5, de maneira que quando cheguei abaixo estava com 20 anos apenas, tão lépidos como tinham sido. Agora, se querem saber em que circunstâncias se deu o fenômeno, basta-lhes ler esse capítulo até o fim. Vinhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do morro achamos um grupo de homens. Damasceno, que vinha ao pé de nós, percebeu o que era e adiantou-se alvoroçado. Nós fomos atrás dele. Vimos isto. Homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas de camisa, outros de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas espangalhadas, atitudes diversas, uns de cócoras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados em pedras, aqueles encostados ao muro, e todos com os olhos fixos no centro, e as almas debruçadas das pupilas. Que é? Perguntou-me Nhã Loló. Fiz-lhe sinal que se calasse. Abri sutilmente caminho e todos me foram cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse. O centro tinha-lhes atado os olhos. Era uma briga de galos. Vi os 2 contendores, 2 galos de esporão agudo, olho de fogo e bico afiado. Ambos agitavam as cristas em sangue. O peito de um e de outro estava desplumado e rubro, invadia-os o cansaço. Mas lutavam ainda assim, olhos fitos nos olhos, bico abaixo, bico acima, golpe deste,
golpe daquele, vibrantes e raivosos. Damasceno não sabia mais nada. O espetáculo eliminou para ele todo o universo. Ivan lhe disse que era tempo de descer. Ele não respondia, não ouvia, concentrara-se no duelo. A briga de galos era uma de suas paixões. Foi nessa ocasião que Nhan Lolo me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nós fôssemos embora. Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo. Já disse que o morro era tão desabitado. Disse-lhes também que vínhamos da missa. E não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia bom tempo. Um sol delicioso e forte. Tão forte que eu abri logo o guarda-sol, segurei-o pelo centro do cabo e inclinei-o por modo que ajuntei uma página à filosofia do Quincas Borba. Humanitas osculou humanitas. Foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo. Ao sopé, detivemos-nos alguns minutos à espera de Damasceno. Ele veio daí a pouco, rodeado dos apostadores, a comentar com eles a briga. Um destes, tesoureiro das apostas, distribuiu um velho maço de notas de 10 tostões que os vencedores recebiam duplamente alegres, quanto aos galos vinham sobraçados pelo respectivo dono. Um deles trazia a crista tão comida e ensanguentada que vi logo nele o vencido. Mas era engano. O vencido era outro, que não trazia crista nenhuma. Ambos tinham o bico aberto, respirando a custo e esfalfados. Os apostadores, ao contrário, vinham alegres, sem embargo das fortes comoções da luta. Biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos. Eu fui andando, vexado. Nhan Lolo, vexadíssima. Capítulo 122. Uma intenção muito fina. O que vexava Nhan Lolo era o pai. A facilidade com que ele se metera com os apostadores punha em relevo antigos costumes e afinidades sociais. E Nhan Lolo chegou a temer que tal sogro lhe parecesse indigno. Era notável a diferença que ela fazia de si mesma. Estudava-se e estudava-me. A vida elegante e polida traía-a, principalmente porque lhe parecia o meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas. Nhan Lolo observava, imitava, adivinhava, ao mesmo tempo dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da família. Naquele dia, porém, a manifestação do pai foi tamanha que a entristeceu grandemente. Eu busquei então diverti-la do assunto, dizendo-lhe muitas chanças e motes de bom tom. Vãos esforços que não a alegravam mais. Era tão profundo o abatimento, tão expressivo o desânimo, que cheguei a atribuir a Nhan Lolo a intenção positiva de separar no meu espírito a sua causa da causa do pai. Esse sentimento pareceu-me de grande elevação. Era uma afinidade mais entre nós. Não há remédio, disse eu comigo. Vou arrancar essa flor a este pântano.